Olha o que o texto diz. Davi simplesmente consulta a Deus outra vez. Diz: Deus, os meus guerreiros não querem ir. O meu exército, a minha tropa de elite não quer entrar nessa peleja. Entrarei eu ou não? Aí o Senhor disse para ele: vai, desce a Keila, eu dou os filisteus na palma das tuas mãos. Então Davi reúne o seu grupo e diz: foi Deus que me disse, foi Deus que mandou, e nós iremos para lá. Quando eles entraram em Keila, a Bíblia fala que eles destruíram os inimigos. Eles foram desbaratados. Houve uma grande honra para Deus, e Deus devolveu a honra àquela cidade. Então os moradores de Keila diziam que Davi o salvou, que Davi fez daquela cidade uma cidade de respeito outra vez. E o texto diz que por causa disso, Davi foi ainda mais perseguido, mas a cidade de Keila foi salva por Davi. Pois bem, essa é a história, esse é o contexto que eu li. Agora, o que de fato eu quero falar aos irmãos que estão me ouvindo nesse momento, é que todos nós temos luta, todos nós temos prova, todos nós enfrentamos dificuldades, mas o tema da mensagem é propícia para essa fase que nós estamos vivendo. Mesmo em guerra, mesmo com problemas, mesmo em lutas, mesmo em dificuldades, você e eu não podemos parar. Existem pelo menos 3 perguntas que eu faço nesse texto. Existem pelo menos 3 perguntas que eu quero fazê-lo pensar. Por que é que você não pode parar? E essas 3 perguntas vão fazer, e são perguntas retóricas, porque você não vai conseguir me responder da tua casa, é claro. Mas eu quero te fazer pensar um pouco: por que tanta perseguição? Por que tanta guerra? Por que tanta luta? Por que tanta porta fechada? Por que tanto embate? Por que tanta lágrima? Por que tanta guerra? E por que tantas pessoas no meio dessa crise procuram você? Chamam pelo teu nome, batem na porta da tua casa. Mesmo com os teus problemas, elas encontram em você um refúgio. Mesmo que você está enfrentando também dificuldades talvez ainda maiores, como era o caso de Davi, elas procuravam Davi. Então tenho 3 perguntas para te fazer. E a primeira pergunta que Deus colocou no meu coração para fazer para quem me ouve hoje é: quando devemos parar? Pergunte para alguém que está perto de você na sua casa: quando devemos parar? Essa é uma pergunta. Quando que eu devo parar? Por quais motivos eu devo parar? Quando? Em que momento da minha vida? Qual horário que Deus me autoriza a desistir de lutar, a guardar as minhas armas e a parar de entrar na peleja? Em que momento? Qual é essa férias? Em que momento da minha vida eu estou autorizado a isso? E eu quero te fazer pensar alguns momentos comigo. A não ser que seja por tratamento de caráter, por tratamento de pecado, ou porque um problema muito sério por parte familiar aconteceu com você, eu vim te falar que você não tem motivos para parar. Eu vim te dizer que a não ser que você precisa de um tratamento profundo, e você precisa talvez se isentar de algumas atividades de liderança na tua igreja, mesmo assim, você não pode parar de servir a Deus. Travar pelejas espirituais, levantar os teus olhos e crer no sobrenatural. Então pense comigo por alguns momentos, que capítulo 20, no versículo 17 do livro de Gênesis diz que Abraão, ele orou por uma outra mulher, a mulher de um outro homem, que era estéril. E o capítulo 20 diz que essa mulher foi curada, ela teve o ventre dela aberto. O texto diz que essa mulher, ela gerou filhos. Mas lá na casa de Abraão, a Sara ainda era estéril. Irmão, pare para pensar comigo. Como que Abraão ora por uma outra senhora e ela começa a gerar? Ou ele manifesta uma palavra profética, essa mulher gera. Mas quando é na vez de Abraão, Abraão não tem esse mesmo milagre dentro de casa. Pastor Marcelo, irmãos que me ouvem, Pastor Douglas, equipe de obreiros, líderes de pequenos grupos, vocês que estão me atendendo através dessa palavra, preste atenção. Nem sempre Deus vai fazer na sua vida, nem sempre Deus vai fazer por você o que através de você Ele está fazendo por outras pessoas. O texto diz que mesmo assim Abraão não desistiu da promessa, ele não parou de crer. Quando você deve parar? Nunca, a não ser que seja por outros motivos de tratamento, como disse no início. Preste atenção que em Gálatas 4,14 Paulo está pregando, mesmo ele estando enfermo.
Paulo está liberando palavras de esperança e de cura, mesmo ele enfrentando dificuldades no seu corpo físico. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, diz que Eliseu está quase morrendo, mas no meio da sua morte, no meio das suas problemáticas, ele foi um instrumento de Deus para trazer libertação a Israel. Meus desafios não são motivos para me fazer parar. Os meus desafios são motivos e são sinalizações de Deus, porque eu preciso continuar. Abraão não tem milagre em casa, mas não deixou de orar pelos outros. Paulo está enfermo, mas está dizendo que o Deus de paz, que o Deus que cura, que o Deus que salva tem poder para fazer. A Bíblia fala que Eliseu está passando momentos difíceis, mas ele tem coragem de ser instrumento da mão de Deus. Preste atenção, que em Atos capítulo 16, vocês se lembram da história quando Paulo e Silas entraram na Macedônia. A Bíblia diz que eles foram presos por fazer o bem, foram presos por pregar o evangelho, libertar pessoas. E a Bíblia fala que mesmo presos, mesmo no cárcere, mesmo algemados, eles não deixaram de adorar. Quando que Paulo tem que parar? Ele não para. A Bíblia fala que Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 15, que ele tem interesse de se encontrar com os irmãos, ele tem ânimo para transmitir à igreja, mesmo enfrentando tanta guerra e tanta dificuldade com essa igreja. Querida, a tua igreja não é a melhor igreja do Brasil. Querido, talvez a tua casa, a tua família não é a melhor família que existe, mas isso não significa que você tem motivos para desistir, parar, voltar atrás ou retroceder. Eu vim como profeta de Deus através dessa palavra para te perguntar: quando é que você deve parar? Por que mesmo você acha que a hora de parar é agora? Eu vim te estimular a crer que Deus te chamou, mesmo como Ele chamou Davi, para que você mesmo no meio das suas lutas, das suas guerras, das suas angústias, das suas batalhas, você mesmo diga: eu não posso parar, porque há uma cidade precisando de uma palavra que vai sair dos meus lábios. Ei, querido, nenhum dos homens de Deus eram super-heróis. Eles sofriam das suas bipolaridades e das suas guerras. Nenhum dos homens de Deus eram pessoas intocáveis e não tinha luta. Todos os homens de Deus tinham guerras, lutas, dificuldades e batalhas. Todos os homens de Deus sofriam isso. Eu amo o que a Bíblia fala quando diz que Elias era um homem sujeito às mesmas emoções, era um homem sujeito às mesmas paixões, era um homem como nós. E mesmo assim ele orou e Deus respondeu. Mas mesmo assim ele entrou em cavernas e tentou desistir. Ele teve momentos de altos e momentos de baixo. Ele teve momentos que ele estava sorrindo, mas ele teve momentos que ele estava pensado e chorando. Mas mesmo assim não dava para ele motivos para ele parar. A primeira pergunta dessa palavra é: quando devemos parar? Nunca. Segunda pergunta que eu faço hoje é: quem quer nos parar? Pare para pensar. Quem é que está interessado que você pare de crer? Quem é que está interessado que você desista da tua família? Pare para pensar quem é que é o maior interessado em te fazer estacionar na fé. Pare para analisar quem é que está interessado em te ver pelos cantos murmurando. Pare para pensar quem é que quer te ver desistindo de lutar, de orar, de sonhar, de pregar e de fazer a obra de Deus. Quem são essas pessoas? Quem são elas? A segunda pergunta é que quem quer nos parar simplesmente é alguém, instrumento do adversário para me bloquear e não me fazer dar uma resposta daquilo que Deus tem me dado. Ninguém deve te parar, querido. Ainda que essa pessoa esteja tão próxima a você, ela não pode te parar. Davi não deixou ninguém dissuadi-lo a parar. Perceba, quando ele diz: vamos a Keila, e quando ele disse: vamos a Keila, alguém olhou e disse: não, Davi, aqui em Judá está bem melhor, vamos ficar aqui porque aqui é mais seguro. Ele disse: não, vou orar de novo. E aí ele vai orar, e aí ele volta, e ele diz: Deus falou para mim que a gente tem que ir. Ou seja, Davi olhou e disse: quem é que quer nos parar? Quem é que quer nos amedrontar? Tem uma cidade precisando de nós, e essa cidade não vai ficar abandonada. Nós vamos pregar. A tua cidade precisa de você, a tua família precisa de você, os teus amigos precisam de você. Pastor, e essa pandemia? Pastor, e essa crise? A crise, ela vai simplesmente fazer brilhar quem é quem, respaldar quem é quem, levantar os seus profetas e mostrar quem são os Davis dessa geração. Você pode dizer um glória a Deus na sua casa? Diga isso nesse dia. Davi não deixou ninguém fazê-lo parar. Seus discípulos não podem te fazer parar.
Ei, mesmo o apóstolo Paulo morrendo, ele influenciou os seus discípulos a não parar. Eu amo que Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, quando ele diz: eu estou enfermo, eu estou na guerra, estou na peleja, mas não deixa de crer, Timóteo. Seja um instrumento para as pessoas. Eu estou sendo entregue como libação, estou no tempo da minha partida, estou terminando a minha carreira, mas você precisa terminar a sua. Não deixa ninguém te parar, Timóteo, porque ninguém conseguiu me parar. Quem quis me ver parado, me viu correndo. Quem quis me ver sentado, me viu saltando. Quem quis me ver caído, me viu dando saltos de alegria. Ei, Deus me trouxe aqui hoje para te liberar essa palavra e dizer para você: quem quer te parar, você precisa dar uma resposta para essa pessoa. Romanos 8,35 diz: quem nos separa do amor? Quem nos separa deste amor? Quem nos impede de ter acesso ao amor de Cristo? Ninguém. Nem a morte, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada. Somos como ovelhas entregues para o matadouro todos os dias. Eu amo que diz o versículo 37 do capítulo 8 aos Romanos. Ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A Bíblia fala que Jesus entrou num barco em Marcos capítulo 4, versículo 35. E ele está indo para Gadara para expulsar os demônios do corpo de um rapaz. E no meio da travessia houve uma tempestade, e o temporal vem na intenção de impedir Jesus de chegar lá. Mas Jesus chegou, e a Bíblia fala que aquele moço foi liberto. Quem é que queria fazer o barco de Jesus não chegar do outro lado? Quem era o maior beneficiado em talvez em naufragar o barco de Jesus no meio daquele rio, no meio daquela travessia? Hoje eu vim te dizer, ou na verdade eu vim te perguntar: quem mesmo quer te parar? Quem é a pessoa que quer te ver parada? Quem é que quer te ver pelos cantos? Quem é a pessoa que quer te ver desistindo? Ei, você precisa entender que na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, nunca no Antigo Testamento houve uma manifestação de demônios, como por exemplo aconteceu em Gadara. Jesus pisar o pé numa terra e o demônio sair do cemitério no corpo do rapaz e tentar expulsar Jesus dali. Retira-te daqui, porque vieste nos incomodar antes do tempo. Perceba, lá no Antigo Testamento não existe isso, porque o que incomoda o adversário é a palavra messiânica, é a palavra profética. Jesus, quando pisou na terra, ele simplesmente incomodou os demônios. Eu vou te falar uma coisa, querido: quanto mais incomodado o diabo está com você, mais certo no teu caminho você está. Quanto mais certo você faz para Deus, mais provocando o inferno você possivelmente esteja. E então eu vim aqui te dizer que se é o adversário que quer te ver murmurando, questionando, parando, desistindo, eu vim para despertar a tua alma hoje, através dessa palavra, e dizer para você: a pessoa, o ser, a situação, a circunstância que quer te ver parado, vai ter que ver você caminhando. Aleluia. Paulo ele era motivo, Paulo era motivado. Paulo ele tinha sua expectativa em Deus. Então ele sabia que se não era Deus que estava mandando ele parar, ele não parava. Se não era Deus que estava falando outra coisa para ele, Paulo não atendia vozes estranhas. Paulo não respondia a pessoas que não tinham propósito. Paulo era alguém com uma visão definida. Quero usar um pouco a expressão de Paulo. Quero, por exemplo, entender o que Paulo vivia, irmãos. Preste atenção. Paulo foi para Macedônia, apanha, sofre, passa por luta, mas ele queria honrar a palavra, ele queria permanecer na palavra, ele queria pregar a palavra, ele queria que pessoas fossem alcançadas. E vou te falar uma coisa: o adversário que Macedônia tinha, ou melhor, o espírito que atuava na Macedônia, queria ver Paulo parado, mas Paulo continuou. A terceira pergunta que eu faço para orar com você hoje, eu queria que você guardasse. Vamos recapitular? Primeira pergunta: quando devemos parar? Segunda: quem quer nos parar? Terceira pergunta: de quem vem a nossa recompensa? De quem é que você está esperando ser visto? De quem você está esperando aplauso? Pastor, eu parei de fazer porque agora nessa situação que nós estamos vivendo até me esqueceram, não ligam para mim, não vão na minha casa, quer dizer, não podem ir, né? Mas pastor, as pessoas estão me evitando, os irmãos se esqueceram que eu existo,
Não, tem pessoas, mas parece que eu morri para alguns. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que por causa disso pararam de orar, pararam de falar de Deus, pararam de se consagrar, pararam de mandar mensagem de estímulo e de esperança para as pessoas. Eu vim te falar, querido, que se você parou porque alguém não te reconheceu, a tua expectativa estava posta sobre a pessoa errada. Sim, quem vem e de quem vem a nossa recompensa? Davi vai se encontrar em Keila para poder devolver a honra para aquela cidade. Davi consultou a Deus e Deus falou para ele: eu entrego Keila nas tuas mãos, eu entrego os teus adversários nas tuas mãos. Nenhum de nós devemos trabalhar no ministério para poder esperar o reconhecimento de algumas pessoas. Não, faça a obra de Deus, querido. Continue orando, irmã. Pastor, o meu marido não me reconhece, o meu marido não reconhece o que eu faço. Continue orando, continue crendo na tua família. Pastor, os meus filhos são ingratos. Continue crendo, continue orando, continue crendo, continue pregando, continue sendo a mulher de Deus que você é, minha irmã. Continue sendo o homem de Deus que você é, meu irmão. O texto diz que eles entraram naquela peleja, independente da recompensa. Se não tivesse nenhuma recompensa, Davi entraria mesmo assim. Aleluia. Nós não servimos a Deus por meritocracia. A bondade de Deus traz o arrependimento. Nós precisamos simplesmente entender que esse é o lugar que nós andamos. Nós temos o entendimento de que foi Deus que nos chamou, que foi Deus que nos escolheu. Na caminhada nós vamos ter pessoas que nos reconhecemos, sim. Por exemplo, Paulo, no capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, ele caiu em uma ilha, ele entrou em uma ilha. E a Bíblia fala que os bárbaros da ilha honraram Paulo. Mas Paulo não estava ali para ser honrado. Paulo estava ali para honrar o nome do seu Deus. O carcereiro foi mais companheiro de Paulo e Silas do que a população de Filipos ou da Macedônia. Sim, um estrangeiro, um homem que tinha que ser talvez o algoz de Paulo, foi quem reconheceu. Mas Paulo não era movido por isso. Querido, escute bem o que eu vou te falar. Paulo escreve e diz: sede firmes. Mas se as pessoas que eu sirvo não me reconhecer, não tem problema, eu continuo falando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, tem algo tremendo quando ele diz: irmãos, sede firmes, sede abundantes, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será vão. De quem vem a tua recompensa, querido? A tua recompensa vem da mão do pastor. A tua recompensa vem da mão da irmã, do departamento feminino. A tua recompensa vem do teu amigo de trabalho. A tua recompensa vem de quem? A primeira recompensa que nós precisamos esperar é a recompensa que nos aguarda na glória. Quantos podem dizer amém por isso? Ei, querido, Paulo escreve: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: se me aplaudir eu faço, se não aplaudir eu faço, se me quiserem eu vou, se não me quiserem eu vou continuar fazendo o que Deus me mandou fazer. Paulo escreve, segundo a Timóteo capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Ele diz: eu não posso desistir, eu não posso parar. Por isso você precisa, Timóteo, esperar a tua recompensa que está com Deus. Apocalipse tem um texto que eu amo muito que diz: Deus diz que Ele trará consigo a sua recompensa. Trago comigo a minha recompensa. Apocalipse 22, 12, você se lembra desse texto? Muito conhecido, muito pregado nas igrejas. Diz assim: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir cada um segundo a sua obra. Vou repetir: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa. A minha recompensa está comigo, para retribuir cada um segundo a sua obra. Versículo 13, eu amo quando diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, eu sou o princípio e eu sou o fim. Hoje, Deus me deu esse espaço para pregar para você e para te fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é essa: quando é que você deve parar? Deus não te quer parado. Quem quer te ver parado? A segunda pergunta: o primeiro interessado em te ver desistindo da fé é o diabo. Talvez a segunda classe de pessoas que querem te ver desistindo são os invejosos. A terceira classe de pessoas que querem te ver parando são os medíocres. Então não pare por nada.
E a terceira pergunta hoje que eu te faço é: de quem é que você está esperando a tua recompensa? Se for dos homens, você vai sair da igreja, vai abandonar a tua fé, vai abandonar teu Deus e você vai desistir de tudo. Mas se a tua esperança e se a tua recompensa você aguarda da mão daquele que é galardoador, daquele que nele espera, se prepare, o Senhor vai te responder, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te trazer vida, o Senhor vai te trazer palavras de vitória. Eu não vejo outra coisa hoje em dia de pessoas querendo reconhecimento nas igrejas. Eu fiz esse trabalho, pastor, eu preciso ser reconhecido. Eu toquei o meu instrumento, Herbert, então eu tenho que ser reconhecido. Não! Quem me reconhece é o Senhor da minha vida. E se ninguém nessa terra fizer isso, eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Borracha do diabo não apaga, Satanás não consegue tirar o meu nome de lá. O meu nome está escrito lá. E Ele me fez uma promessa dizendo que eu não posso parar, porque Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Se você puder abraçar alguém na tua casa, abrace essa pessoa e diga para ela: querido, nós não podemos parar, porque a nossa recompensa está no céu. E esta hora eu termino a minha palavra dizendo a você que Deus quer levantar um povo imparável. Deus quer levantar um povo com coragem. Deus quer levantar um povo mesmo com problemas. Tenham coragem de entrar em algumas cidades e dizer: nós vamos vencer. Eu quero que hoje você receba essa palavra. Eu quero que no mais tardar amanhã, pela manhã, você possa escrever ou ainda hoje para alguém: não desista, não pare, não retroceda. Você diz: eu tenho problema. Olhe para o espelho hoje e diga: eu tenho problemas, mas eu não posso parar. Diga para a pessoa que está na sua casa com você, diga para a pessoa que está no teu lar com você, diga para 2, 3 aí com você. Se você estiver sozinho, diga olhando para o espelho: eu não posso parar. E mesmo em meio às minhas lutas e às minhas guerras, eu preciso continuar, eu preciso permanecer. Quando o Senhor recolheu a minha pequena filhinha, por muitos pastores e amigos que eu tenho, que guardam meu coração e que me oram comigo, como essa igreja, que esteve comigo no meu momento difícil, que estiveram no velório comigo, que choraram comigo, querido, quando a Lari foi recolhida de mim, muitos disseram para mim: pastor, Deus não vai ficar bravo se você quiser parar. Deus não vai se chatear com você se você simplesmente quiser tirar o seu tempo. Eu olhei para Deus e disse: Deus, agora eu tenho mais um motivo para subir. Agora eu tenho mais um motivo para permanecer crente, ser mais crente do que eu era. Porque agora, Senhor, está na hora de eu permanecer firmado ainda mais, muito mais do que todo o tempo da minha vida, porque eu vou me encontrar com ela na glória e tomaremos a grande ceia. E vou continuar fazendo a tua obra, quer o homem, quer não. Eu vou continuar pregando a tua palavra. Eu vou continuar crendo no Deus dos milagres. E se o Senhor não fez na minha vida, o Senhor pode fazer na vida de outras pessoas, como esses dias. Ainda quando minha filha estava viva, eu estava sentado em um restaurante, chegou uma criança, que eu orei por ela quando ela recém-nasceu no hospital em Guaíra. E eu orei por ela e ela ressuscitou no centro cirúrgico. O nome dela é Vitória. E nós comemos juntos e almoçamos juntos. Do lado de cada mesa estava eu e a minha filha enferma. E do lado de lá da mesa estava um pai feliz com a sua filha ressuscitada, que eu havia orado por ela. Eu tenho motivos para parar, mas Deus me convida hoje para ter fé, para superar as minhas dores, as minhas angústias, as minhas guerras, as minhas amarguras, as minhas mazelas, as minhas cóleras. Deus me desafia a permanecer de pé, porque não existe uma situação pessoal para resolver. Existe uma cidade dependendo de mim, dependendo de você. Onde você está hoje, eu entrego essa palavra te dizendo, querido, que não vai ser fácil. Não precisa ser fácil, mas eu vim te falar que quando você olha para os teus problemas e tem todas as prerrogativas para ficar quietinho na sua,
Sempre alguém vai te chamar para entrar na guerra. Sempre alguém vai estar precisando da tua espada. Sempre alguém vai precisar da tua ajuda. Sempre alguém vai estar com o coração desejoso pelo teu ânimo, pela tua oração, pela tua palavra. Então eu libero esta palavra sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu desafio você a ficar de pé na sua casa. Eu desafio você a ficar de pé com a sua família. E nessa hora eu quero convidar você para orar comigo. E eu quero sim orar por aqueles que não vão parar. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas param por qualquer coisa, desistem por qualquer coisa, perdem a fé por qualquer coisa, negociam valores por qualquer prato de lentilha. Eu vim dizer esta noite que Davi tinha todos os direitos de dizer: vocês resolvam os seus problemas para lá e eu vou viver meus problemas para cá. Mas ele diz: eu tenho problema, mas eu vou entrar com vocês nessa guerra também, porque eu sei que Deus vai dar vitória para nós. Essa hora é a hora que você ora comigo. Feche teus olhos onde você está. Pai, eu oro no nome bendito de Jesus. E eu quero declarar, Senhor, que essa palavra tem um endereço no coração dessa irmã e desse irmão. Eu não aceito nada menos daquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Ó Deus, esse é um tempo que eu amo estar vivendo. Porque, Pai amado, eu nunca pensei em pastorear, nunca pensei em pregar, Senhor, para pessoas que estão atravessando essa fase que nós estamos atravessando. Mas o Senhor nos deu esse privilégio. Obrigado por esta igreja. Obrigado, Senhor, por essa igreja que me ouve hoje. Obrigado, Senhor, por esses pastores. Obrigado, Senhor, por estas famílias. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de pregar a Tua palavra. E que no nome de Jesus, Pai, independente da guerra, independente da luta, independente das lágrimas, que nós não venhamos desistir. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe pastor Marcelo, Deus abençoe pastor Douglas, Deus abençoe todos vocês. E que essa palavra possa ser um estímulo de fé, de coragem, de superação e, acima de tudo, de resiliência nesse tempo. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.